Olá, começa agora na sua TV Assembleia o Contraplano, nosso encontro semanal para falar de temas debatidos no Parlamento e assuntos de interesse da população. A Lei Maria da Penha, sancionada no dia 7 de agosto de 2006, é considerada um marco no combate à violência contra a mulher no Brasil. Até então, casos de violência doméstica em nosso país eram tratados como crime de menor importância. Só que mesmo com os avanços inquestionáveis promovidos pela lei, o Brasil continua sendo um dos países com maior número de feminicídios. Além disso, o número de medidas protetivas solicitadas por mulheres este ano aumentou, segundo o Conselho Nacional de Justiça. O que ainda precisamos fazer para pôr fim a essa situação? O Contraplano está começando. Para construir o programa de hoje sobre a Lei Maria da Penha, recebemos a comandante da Patrulha Maria da Penha em São Luís, Capitã Camila, a professora do Departamento de Biblioteconomia e do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas da UFMA, Meire Ferreira, e a advogada do projeto Por Elas, Márcia Bittencourt. Sejam bem-vindas, muito obrigado por aceitar o convite. Obrigada. Para a gente começar falando sobre o que a gente pode fazer de avaliação desses 17 anos, na verdade, né, da Lei Maria da Penha, são mais avanços, são mais desafios que existem? Começando por você, capitã. Certo. Primeiramente, eu gostaria muito de agradecer também o convite, né, de estarmos aqui, e para falar de um tema tão importante sobre a violência doméstica, né? E eu creio, sim, que a Lei Maria da Penha veio, sim, para dar avanços na luta pelo combate ao enfrentamento da violência contra a mulher. E nós estamos aqui representando a Patrulha Maria da Penha, que é um órgão, é um setor da Polícia Militar que atende as mulheres vítimas de violência com a medida protetiva, né? Então, nós estamos diariamente, de forma acolhedora, né, tentando fazer com que essas mulheres se sintam mais seguras, que elas não sejam vítimas de violência doméstica, né, novamente. E também, assim, evitando o feminicídio. Professora Meire, a senhora concorda? Também são mais avanços? Ainda existem muitos desafios por conta da Lei Maria da Penha? Muito mais desafios do que avanços, acredito, né? Então, eu acho que era importante, assim, nessa fala aqui sobre a Lei Maria da Penha, a gente fazer um pouco de histórico para poder compreender a dimensão dessa legislação, que ela não foi criada somente. Ela tem um histórico que mostra de como ela foi articulada politicamente. Então, dizer que a Lei Maria da Penha, ela é um processo de construção que vem da luta feminista no final dos anos 70, que se agudiza, que se amplia nos anos 80, é esse movimento que estimula a criação da Lei Maria da Penha já no século XXI, mas a primeira grande luta foi a construção das delegacias da mulher, né, que começa a ser implementada no Brasil no início dos anos 80, a primeira foi em São Paulo, depois aqui no Maranhão foi em 85, implementada em 86, e a partir da Delegacia da Mulher, a gente pode, então, dimensionar toda essa história de luta e dimensionar todo o processo que culmina com a Lei Maria da Penha. Que foi o quê? O fato de que a própria criação da delegacia ela não conseguiu coibir o avanço da violência, né? E você vai ver que mesmo as mulheres denunciando, antes de ter delegacia, as mulheres já denunciavam nas delegacias comuns, né? Então, mesmo com as denúncias, os boletins de ocorrência, mesmo assim, o que a gente via, observava, e a legislação colocava, e a justiça estava mostrando, é que havia uma banalização da violência. Ou seja, as mulheres faziam o boletim de ocorrência, o processo caminhava, às vezes nem conseguiam andar, mas grande parte dos agressores dessas mulheres, eles acabavam sendo como que inocentados, porque era eles a punição era simplesmente o pagamento de uma cesta básica, né? Ou seja, era a banalização da violência, né? Então a Lei Maria da Penha já é um segundo momento de luta, né? Onde os movimentos dizem, não, isso não é possível porque você está punindo as mulheres por uma situação onde o homem é agressor.
Então a lei, ela de fato, ela avança no sentido de que deixou de ser banalizada, ela criou um debate político na sociedade. Esse aqui talvez seja o grande feito da legislação, é que a partir de então a violência doméstica, a violência contra a mulher saiu do silêncio, né? A sociedade passou a discutir e é muito comum a gente ouvir assim, olha, se tu fizer eu vou acionar a Lei Maria da Penha. Passou a ser de fato uma legislação que tinha um eco, que teve um projeto. E de lá para cá, né, a própria patrulha, ela é uma resposta dessa legislação que sentiu-se necessidade de que a patrulha pudesse também estar mais vigilante das violências que acontecem silenciosamente nos lares, e a gente tem muitas denúncias, e ela então a lei foi ampliando-se, né? Mas a gente pode dizer, claro, avançou, porque você saiu do silêncio, saiu da omissão, e o Estado brasileiro passa a ter uma ação mais efetiva. Nesse ponto a gente considera que houve um avanço, mas ainda há muitas lacunas. E a lacuna maior, me parece, que a gente pode discutir um pouco mais no programa, é a questão do judiciário, né? A outra lacuna que eu considero é a inexistência de projetos de educação que possa realmente ressocializar os homens, reeducar a sociedade, os homens e as mulheres, para poder saber conviver uns com os outros, né? As mulheres precisam compreender a dimensão dos seus direitos como cidadã e os homens precisam respeitar esses direitos. Por isso, eles precisam ser reeducados. Márcia, muitos desafios pela frente com a Lei Maria da Penha, mais avanços, como é que você faz essa leitura? Foi muito importante a fala aqui da colega, porque ela menciona a questão da previsão legal, né? No momento em que você realmente tem uma lei, de fato, publicada, isso começa realmente a ter uma maior cobertura e conhecimento. De fato, assim, a gente consegue ter hoje, até pelos números, porque conseguiu se dimensionar mais os casos. Cada cidadão hoje em dia já sabe que tem uma existência de uma lei específica, mas realmente ainda tem muitos desafios. Assim como qualquer norma nova, você vai depois implementando, você vai complementando. Mas a gente há que celebrar e comemorar esses 17 anos aí da previsão da lei, sim, Maria da Penha, porque isso conseguiu, de fato, tem se conseguido aos poucos, ainda com algumas lacunas, se trazer maior números, levar a toda a população uma assistência, né, e tentar garantir o mínimo direito às mulheres, que é o direito à vida, o direito à segurança, que é o direito de qualquer cidadão. Mas, em específico, por ser, né, vulnerável, você acaba conseguindo garantir com uma norma específica, sim. Então, há que se celebrar, se comemorar, sim, mas, como a colega colocou, tem muito ainda a se trabalhar, tem grandes desafios a serem, né, acompanhados aí para que a gente consiga implementar essa norma de forma mais prática, né, tirar do papel. Agora, capitã, que tipos de violências são mais comuns, né, quando a gente está falando? Porque sempre se associa muito à questão da violência física, mas sim, não é só ela, né, que está prevista na lei também? Primeiramente, quando a mulher está em uma situação de vulnerabilidade, muitas vezes ela não se dá conta da situação que ela está passando, né? A violência que ela está passando. Porque nunca começa com um tapa na cara. Tem um ciclo de violência que começa com a situação de tensão, que é um xingamento, que é o autor, né, o companheiro ou o homem que está controlando sua rede social, controlando seus amigos, né, com quem que ela está se relacionando, com xingamentos, né, como eu já falei, tentando ter ali o controle, ou seja, aquela violência psicológica. Ela consegue perceber nesse momento? E muitas vezes não consegue perceber, né, não consegue perceber, porque ela acredita que, e ele fala isso, tenta convencer ela de que é o melhor para ela, né? Ele está fazendo aquilo porque ele quer o melhor para a vida dela. Ele é o companheiro, o amor da sua vida, e ele está tentando controlar a sua vida para colocar ela no melhor caminho, né? Essas são as palavras dele. Mas, muitas vezes,
alguém próximo, familiar, uma pessoa próxima que está tentando abrir os olhos daquela mulher, ela muitas vezes é afastada pelo próprio agressor, né? Porque ele tenta ter aquele controle da vida daquela mulher. E aí passa também a evoluir a violência, né? Passa da uma violência psicológica para a violência física, né? Patrimonial, moral. E aí é o ciclo da violência, né? Muitas vezes ela passa depois para as agressões físicas e depois ele se arrepende, né? Pede desculpa, que quer voltar, que vai mudar, e muitas vezes não é isso que acontece, né? E volta o ciclo da violência, né? Aquelas situações de tensão, xingamentos, perseguições, né? Às vezes ele só joga o celular na parede, né? Tentando intimidá-la, dá um murro na parede, porque ele não quer agredir ela, né? Então, mas essa é uma forma de violência, porque ele está intimidando ela, né? Fazer o que ele quer, né? Então, passa por esse ciclo de violência, passa de novo pelas agressões, e muitas mulheres não se dão conta, né? E não conseguem romper sozinha esse ciclo de violência, né? Então, todas as nossas instituições, né, a rede de proteção à mulher está, sim, aqui para ajudá-la a romper esse ciclo de violência, né? Quer seja pela patrulha, delegacias, promotorias, a vara, né, os juizados, né, todo o judiciário está, sim, juntos daquela mulher para que ela rompa o ciclo de violência, né? E não gere aí um feminicídio. Professora, e por que é tão difícil, primeiro, identificar, né, para a mulher identificar muitas vezes que ela é vítima de uma violência psicológica, como a capitã falou, e por que a dificuldade de romper com essa situação? Eu acho que hoje ela já consegue ver um pouco mais, né, dado o nível de informação que a sociedade tem trocado. Inclusive esse programa ele é um reforço nesse sentido, né? Então eu acho que a violência de uma forma geral, essa que era sutil até 2 décadas, 3 décadas atrás, agora eu acho que ela é muito mais visível, né? Mas o grande problema das mulheres não romperem é muito ainda pela questão da sobrevivência, né? Então tem uma pesquisa feita pelo Instituto Avon e Instituto Patrícia Galvão, feito mais ou menos uns 5 anos atrás, que mostra que as mulheres colocam que a violência doméstica, elas têm muito mais medo de ser violentada e agredida do que de câncer, né? Então, o câncer sempre foi uma doença que sempre nos maltratou muito e intimidou muito a sociedade. Mas as mulheres hoje colocam a violência doméstica, a violência sexual, com o maior medo que elas têm. E essa relação de medo faz também com que muitas das vezes elas banalizem e façam de conta que não está acontecendo com ela. Porque a relação de sobrevivência é algo extremamente doloroso da gente constatar, né? Por isso, quando a gente lembra, por exemplo, em 2002, quando o presidente Lula foi eleito, em 2003, quando ele reformulou o programa do Bolsa Família, que ele determinou que a partir de então o Bolsa Família fosse administrado pelas mulheres, foi o que a gente entendeu. Mas ali ele estava criando um programa e dando às mulheres a capacidade de ter autonomia. E vejo que isso foi muito importante no processo de construção da cidadania das mulheres, porque elas passaram a ter menos medo e puderam enfrentar melhor, né? É possível que isso também seja uma das razões para que a violência tenha se explodido a partir do início do século XXI. Porque quando a gente analisa os indicadores dos anos 80, 90, certamente que são bem inferiores. Mas hoje as mulheres denunciam mais, porque elas não toleram mais. Elas já conhecem muito mais seu direito, né? Então, após a Constituição de 85 e todo o processo dos anos 90, com o fortalecimento dos movimentos de mulheres, do movimento feminista, há uma sociedade muito mais esclarecida, né? E as mulheres também estão buscando sua autonomia, né? Vejam, por exemplo, que hoje elas continuam trabalhando muito mais, ganhando muito menos, mas elas estão trabalhando e estão buscando a sua autonomia. E isso faz com que elas sintam liberdade de denunciar, de não aceitar essas relações de violência, principalmente as violências físicas, né? Agora, há uma questão ainda muito crucial, que é essa violência silenciosa, essa violência psicológica, que são os assédios morais e são os assédios sexuais.
E aí é preciso, porque isso também é feito com tanta sutileza e é tão naturalizado que às vezes as mulheres têm uma dificuldade de perceber. Aí ela tem toda a razão, de saber se isso é um assédio. Porque confunde a questão do assédio com elogio. Assédio não é elogio, assédio é violência. Né? É a mesma coisa de que cantada não é um assédio. A cantada, ou seja, o flerte, desculpa, não é cantada. O flerte, ele não é um assédio, é um flerte. Você sabe diferenciar quando alguém está flertando, né? Que quando eu me lembro, eu sempre falo esse exemplo, quando eu era muito mocinha, os flertes se davam com um piscar de olho, né? Então o rapaz piscava o olho e estava dizendo que estava afim de te namorar, e você piscava de volta e dizia que estava aceitando. Então hoje não é mais assim, mas há outras formas. Mas um cara chegar te pegando de qualquer jeito, isso aí é assédio sexual. Então a gente sabe diferenciar. Né? Então tem a coisa da corte, da busca, da aceitação, mas tem a coisa da forma como eles fazem de forma violenta. E às vezes, quando as mulheres não estão afim, não aceitam, vem a agressão. E aí eu queria chamar a atenção desse ponto, porque é muito importante, principalmente para quem está nas universidades, né? Hoje você tem aqui um exemplo concreto, real e doloroso, que são os casos dos IFMA, do Instituto Federal de Educação. São as instituições mais violentas para as mulheres, assim como são também o serviço militar. As mulheres dos bombeiros, dos quartéis, todas elas sentem e sofrem muita opressão e muito assédio moral e sexual. Né? Porque elas estão em lugares que aparentemente não são delas. As áreas tecnológicas parece que não foram feitas para as mulheres, assim como o serviço militar. Então essa violência que elas sofrem hoje nos quartéis de polícia, né, na carreira militar, elas não têm ainda conseguido ter a visibilidade que efetivamente merecem. Então é lá onde estão as maiores violências psicológicas contra as mulheres. Além de, claro, essa que a gente sofre no dia a dia, que vai desde a negação, quando negação de uma situação real, né? Eu quero sair, não souber sair se for comigo, né? Mas eu não quero sair contigo, eu quero sair sozinho com minhas amigas. Ah, mas tu já é uma mulher casada, mas ele sai com os amigos dele e não acontece absolutamente nada, né? Então até isso, que é uma violência psicológica, e às vezes não é percebida. A mulher pode dizer assim, ele não quer que eu saia porque ele gosta muito de mim. Não, ele está exercendo uma relação de poder e você não está percebendo, né? E por que isso é importante de conhecer e combater? Porque isso vai virando um círculo vicioso, vai chegar um momento que ele vai te impedir de sair. E se tu sair, tu vai ser agredida. Aí não vai ficar só a palavra, vai ficar o ato, né? Que é o que geralmente acontece nesse círculo que ela acabou de falar. Perfeito, a gente precisa ir para um intervalo, viu? Chegamos ao fim do primeiro bloco do programa Contraplano de hoje. Vamos para um rápido intervalo e na volta continuamos a nossa conversa. O Contraplano está de volta pela sua TV Assembleia. No programa de hoje, estamos conversando sobre o papel da Lei Maria da Penha no combate à violência contra a mulher. Márcia e a professora Meire e a capitã Camila falaram sobre a questão da importância da rede, né? E você é coordenadora de uma organização chamada Por Elas, que faz um trabalho também como uma dessas pontas da rede aí de ajuda a mulheres vítimas de violência, que também são atendidas pela Patrulha Maria da Penha. Isso. Hoje eu presto a assessoria jurídica ao projeto Por Elas, que nasceu da iniciativa de uma estudante de psicologia, Gabriele Polari, e que teve esse tema como conclusão de trabalho de curso, E isso ela conseguiu unificar e ampliar ali toda uma rede de apoio, cujo objetivo é ofertar assistência através de distribuição de kits de higiene pessoal a mulheres que se encontram em estado de vulnerabilidade social em situação de ruas. Então, isso foi muito importante porque ela conseguiu no momento em que se passava pela pandemia do Covid, que as mulheres estavam totalmente em insegurança. Então, teve esse projeto, teve a iniciativa de pensar na segurança menstrual, né, daquelas mulheres que estavam na pobreza menstrual. Ainda não existiam leis, ainda não tinham normas. Se tinha ali alguns outros projetos, algumas ONGs, mas da iniciativa dela conseguiu-se atribuir um número grande de mulheres e com isso o projeto vem executando essa assistência a mulheres não só em situação de rua, mas em situação de violência doméstica também, que não tem esse acolhimento, não tem para onde ir, não tem onde buscar, e tem feito essa parceria com outros projetos, como também com a Patrulha Maria da Penha,
para essa distribuição. A Casa da Mulher também é outro equipamento público que tem ali direcionado e tem acolhido, né, esse projeto para que a gente consiga estar ali prestando essa assistência. Também com palestras, com distribuição de cestas básicas e continua assim como foco principal os kits de higiene pessoal. E para quem é vítima dessa violência, como é que você vê ou como é que vocês percebem a importância desse apoio, né, de fazer parte de uma rede, de ser atendida? Então, o que se observa hoje é que muitas dessas vítimas, dependendo da situação delas, elas não têm onde buscar a renda, né, porque ela foi tolhida ali do seu lar, ela não tem a moradia, tem algumas que estão ali na casa de acolhimento, elas não têm essa assistência permanente de um material de higiene pessoal mais especializado. Se observa em algumas situações, em algumas palestras, em algumas oficinas, em que elas até têm o conhecimento de parte da norma, mas não tem essa prestação desse serviço humanizado. Muitas vezes, quando é distribuído algo que é um diferencial, elas sentem-se ali benquistas, né, em algo pensando na beleza, na própria segurança da saúde e do corpo. Então, isso, de certa forma, traz um pouquinho da estima, que em algum lugar, né, ficou perdido ali aquela autoestima da mulher, porque passou por uma situação muito constrangedora que ela não imaginava. Então, assim, elas se sentem ali, de certa forma, acolhidas. Né? Capitã, então, e no mas caso... ainda... Por favor. Mas ainda, voltando à questão do assédio, que eu puxei ainda há pouco, né? Só para esclarecer melhor, quando eu falava de assédio, especialmente no IFMA e na UFMA, que eu não acabei citando, eu tenho uma pesquisa sobre assédio de 2017 na Universidade Federal do Maranhão, que mostra, no universo que eu trabalhei de 400 estudantes de homens e mulheres, que mostra que quase 80% das mulheres afirmaram terem sido vítimas de assédio moral ou sexual. Então, isso é fato. E no IFMA a gente acompanha a partir dos estudos das nossas alunas. Eu participei de uma banca de uma aluna bem recente, que ela faz um estudo bem profundo sobre o assédio no IFMA e mostra o grau de sofrimento das alunas universitárias, né, e das alunas de ensino médio, que passam por esse sofrimento e que a direção, a reitoria não tem tomado as devidas providências no sentido de coibir, de punir os agressores. Nem a UFMA tem feito isso, nem o IFMA, é preciso que a gente diga, né? Embora tenha sido feita tentativa de resolver, porque nós temos feito muitas denúncias sobre isso, né? Agora, é muito importante, quando a gente fala de assédio, a gente também discutir, evidenciar que dentro dessa questão da violência que nós estamos falando aqui, as maiores vítimas ainda são as mulheres negras, que a gente não falou em nenhum momento aqui, né? Quando você vai analisar assédio, violência física, violência moral, são as negras as maiores vítimas e também são as pobres, né? Porque a condição social ainda é uma condição de situação de subalternidade que impõe para que elas silenciem. Né? Então, há hoje um nível de esclarecimento muito grande, como nós colocamos ainda há pouco, mas há uma tensão e um medo que faz com que elas reprimam muitas vezes e silenciem. Então, é importante que as instituições funcionem para que ela se sinta segurança. Quando ela for numa Casa da Mulher Brasileira, numa Delegacia da Mulher, no Ministério Público, ela se sinta apoiada de fato e consiga ver que o processo dela vai ter eco. Quando ela vai numa reitoria para fazer denúncia de um professor, ela tem que se sentir acolhida para que aquela denúncia tenha um resultado. E geralmente ela não tem. Né? Ela não tem, no caso das mulheres que estão nas instituições. E aí, Fábio, é importante a gente colocar também, porque, como falávamos há pouco, hoje tem o conhecimento, mas precisa que esse acolhimento seja realmente humanizado. Porque é como a professora está colocando. Percebe-se que as mulheres numa condição vulnerável maior, seja pelo nível da pobreza ou pela cor, e muitas vezes também tem aquelas que estão ali frequentando a sua parte religiosa, a igreja. Então, assim, algo que a gente vê, não, hoje você tem condição, você é vítima, você está ali com garantia, com renda, com estudo, com formação. Ah, essa está querendo vir aqui prejudicar o agressor, o homem. Não é isso. Muitas vezes falta esse acolhimento. Falávamos há pouco, a lei veio como um grande marco, os desafios precisam ainda avançar muito, porque tem o conhecimento, sim, ok, mas falta ainda você não só divulgar com palestras e tudo, mas fortalecer justamente o que a professora falou, na parte educacional, porque é cultural. Você observa que dependendo da formação, dependendo
Da religião, isso influencia muito. A mulher, ela é dificular, ela tem que aguentar. Não, a mulher, ela é a que tem que aguentar tudo. E a lei está lá, está prevendo não só agressão psicológica, agressão física, agressão sexual. Tem muitas mulheres hoje em dia que são casadas que não se dão conta em que elas sofrem agressões sexuais diariamente, porque o não dela para o marido não é considerado. E o próprio homem, ele não se dá conta que ele tem um limite. Então, realmente, a parte educacional, a política pública também educacional, ela tem que ser fortalecida, não só nos lares, mas também dentro da escola, porque o que se observa hoje em dia, né, com o avanço das redes sociais, é uma falta de limite, é uma criação em que todo mundo quer a vida do vizinho, né? A vida do vizinho é que tem a casa do vizinho, tem a grama mais verde. Falta impor limites, falta você realmente punir quem está ultrapassando uma norma que está ali fixada, porque isso a gente não observa, e com isso existem vários casos hoje em dia que continuam. A mulher está ali casada, sofrendo agressão sexual diariamente e ela fica calada. Por quê? Porque para ela, dependendo da criação, dependendo dos dogmas dela, né, em determinado momento ela acha que é a obrigação dela como esposa. Dentro das igrejas, onde que a gente está avançando? Então a gente precisa também rever isso, porque muitas vezes a mulher ela não vai buscar sua família, sua própria família, ou a delegacia. A delegacia, para ela ir, realmente ela já vai num passo que já está extrapolando todos os limites. Às vezes ela busca uma orientação religiosa. E lá, dependendo da situação, ela vai ter uma orientação em que ela tem que aguentar. Ela vai ser desaconselhada a fazer denúncia. Eu queria colocar a capitã Camila também nessa conversa, até porque como você está na ponta, a senhora está na ponta, capitã, atendendo através da patrulha Maria da Penha, o perfil citado, tanto pela professora Meire quanto pela Márcia, é um perfil que vocês conseguem identificar também das vítimas de agressão, das vítimas de violência, e aproveitaria para logo em seguida a senhora poder explicar como que funciona o atendimento da patrulha, né? A senhora falou da relação com as medidas protetivas, mas como quem está em casa e que de repente possa entender um pouquinho melhor como funciona. Certo. Primeiramente, o perfil dessas mulheres, né? Como já foi falado aqui, a maioria, sim, é negra e de classe baixa, né? E ainda tem essa questão mesmo, como já foi falado aqui, sobre a religião, né? Infelizmente, a gente ainda tem essa cultura machista, né? E eu quero deixar claro aqui que também não é só por parte dos homens, também é pelas mulheres, né? Por que a gente tem uma cultura machista se a mulher é a grande responsável pela formação, pela educação dos seus filhos? É ou não é? A gente ainda tem essa cultura machista porque homens e mulheres são machistas. E a gente tenta, sim, através da educação, da prevenção, romper também esse pensamento, né, essa cultura. E a gente tem um perfil, como eu estava falando, da religião, né, a maioria são protestantes ou católicas, e o preceito, né, bíblico é de que a mulher seja a grande responsável pelo sustento do seu casamento, né? Então ela tem a obrigação de edificar o seu lar, de estar submissa ao seu companheiro, né? Ao seu marido. Mas também na Bíblia diz que o marido deve tratar a mulher como Cristo tratou a igreja, né? Então, por um lado, a mulher tem a obrigação de ser submissa ao marido, mas não se vê também esse outro lado, né, que o marido também tem a obrigação de tratar bem, de dar a sua vida por aquela mulher. E o nosso acompanhamento, nós cadastramos, né, todas as medidas protetivas que chegam até nós, né, emitida pelo judiciário, e a gente vai acompanhando todas as mulheres. Primeiro a gente faz o atendimento por telefone, né? Porque ainda tem mulheres que não aceitam ou não querem mesmo ser atendidas pela Patrulha Maria da Penha, né? Porque por algum preconceito, né? Porque não quer ter a viatura lá na porta da sua casa, ou porque acha que não precisa, né?
está a medida protetiva sendo cumprida, então ela acha que é desnecessário o acompanhamento da patrulha. Mas a gente sempre faz o atendimento pelo telefone, primeiramente, explica que ela tem o direito de ser atendida pela patrulha, ela tem a medida, então ela tem o direito de ser atendida pela patrulha. E a gente faz esse contato inicial pelo telefone. Depois, com ou sem a autorização dela de acompanhar, a gente faz a visita para que, no caso de recusa do atendimento, ela preencha um formulário e comprove a sua recusa. Ou, se ela aceita ser atendida pela patrulha, ela faz também, a gente faz a coleta dos seus dados, né? Faz um formulário do primeiro atendimento. E daí a importância também de toda mulher que tem a medida protetiva, que solicita a sua medida, preencha corretamente o número do telefone, o endereço, né, para a gente entrar em contato com essa mulher, para que a gente tenha esse atendimento, né? E todos os nossos policiais passam por um treinamento, né? São capacitados. Então não é qualquer policial, homem e mulher, né? Não é porque é mulher que ela é capaz de atender a uma mulher vítima de violência, né? Assim como a patrulha, a delegacia, a promotoria, todos os órgãos precisam capacitar os seus funcionários, né? O seu pessoal. E a gente faz, sim, uma capacitação inicial para que todos os policiais se sensibilizem com essa causa, né? Se coloquem no lugar daquela mulher, que a gente não julgue ela, porque a gente não está ali para julgar, a gente está ali para atender e prestar o nosso serviço, que é assegurar que ela não seja vítima de feminicídio, assegurar que o seu agressor esteja realmente cumprindo com o que prediz na medida protetiva, né? Que ele se afaste totalmente dela. Então esse é o nosso dever, a gente não está ali para julgar, a gente não está ali para verificar qualquer outra situação, né? Então a gente está ali para cumprir o nosso dever, que é afastar ela do seu agressor. E a gente tenta fazer da melhor forma possível, né? De forma acolhedora. A gente faz visitas periódicas, né? Infelizmente, eu estava até falando aqui com a colega que a nossa demanda cresceu muito, muito mesmo. E a gente tenta sempre fazer periodicamente as visitas àquelas mulheres que são atendidas pela patrulha, né? Então, nós aqui também queremos ratificar que a patrulha está para somar, né? Está para proteger, que a mulher tem o direito e ela precisa ser, sim, acompanhada, porque medida protetiva salva a vida. E só a medida em si, né, se não for fiscalizada de fato, ela não consegue atingir o seu objetivo, né? Então, a patrulha veio para fazer com que faça valer a medida protetiva, né? Então, o agressor, apesar de ter a medida protetiva, ele não respeita uma ordem judicial, né? Quando ele está cegamente com o objetivo de atingir aquela mulher, né? Ou de matá-la, ou de agredi-la novamente, ele não quer saber se tem medida protetiva ou não, né? Então, a medida protetiva, juntamente com a Patrulha Maria da Penha, tem sim efetivado e tem diminuído os números de feminicídios, né? Do período do ano passado para o mesmo período desse ano, teve uma queda de 43% do feminicídio. Aqui no Maranhão? Aqui no Maranhão. Perfeito. A gente vai para mais um intervalo e na volta o último bloco do programa Contraplano de hoje. É um instante só. Voltamos para o último bloco do programa Contraplano aqui pela sua TV Assembleia. Hoje discutindo o papel da Lei Maria da Penha no combate à violência contra a mulher. As nossas convidadas, a comandante da Patrulha Maria da Penha em São Luís, Capitã Camila, a professora do Departamento de Biblioteconomia e do Programa de Pós-Graduação de Políticas Públicas da UFMA, Meire Ferreira, e a advogada do Projeto Por Elas,
Márcia Bittencourt. Professora, a senhora falou no primeiro bloco na questão da educação, né? O quanto que isso é importante até para diminuir, né, toda essa violência contra a mulher. De que forma isso pode ser feito, né? Como que isso pode ser trabalhado? Então, antes de responder a tua questão, eu queria só levantar aqui uma questão que a Camila colocou acerca de que as mulheres que fazem a educação, coordenam, comandam a família, né? E eu queria um pouco refletir sobre isso, né? Porque a gente tende a dizer, mas são as mulheres que educam, são elas que estão à frente das famílias. Na verdade, não é. A sociedade educa. Nenhuma de nós, mãe, nem você, pai, educa sozinha. A sociedade como toda é que educa os homens e as mulheres. Eu falei que é a grande responsável. Os homens e as mulheres. Não acho que nós somos as grandes responsáveis. Eu acho até porque nós não fazemos só educar filho. Nós trabalhamos. Eu, por exemplo, tenho uma carga horária de 10 horas de trabalho como professora lá da UFA. Certamente que você também, todos nós temos carga de trabalho que faz com que a gente se divida entre a vida doméstica, do cuidado da família e a vida profissional. Mas até aquela que também está só em casa, ela também não é só a grande responsável. Exatamente. Porque muitas vezes ela educa e vem o outro e deseduca. Exatamente. Né? Seja no próprio ambiente familiar ou no ambiente externo. E ela nunca está só dentro de casa. Ela está fazendo concordo com a professora. Ela está fazendo bolo, ela está fazendo mingau, ela está fazendo outras atividades para complementar a renda familiar. Eu queria chamar a atenção nesse ponto porque na sociedade que nós vivemos, que é uma sociedade capitalista, patriarcal, ninguém pode só responsabilizar o homem e a mulher, porque você tem ao lado disso uma sociedade que é perversa, principalmente com quem é pobre e quem é excluído. E dentro desse processo as mulheres e as mulheres negras são as mais penalizadas. Um dia desse eu estava dando uma entrevista num canal, aí o repórter perguntou para mim, mas a senhora não acha que as mulheres, quando elas vão trabalhar, deixam as crianças sozinhas e as crianças vão para a rua e se tornam marginais? Ou seja, culpabilizando as mulheres porque elas trabalhavam. Acontece que elas trabalham para complementar a renda porque a sociedade capitalista que a gente vive não permite que o marido dela tenha um salário digno para sobreviver e compor a renda familiar. Então as mulheres trabalham pela uma necessidade também de sobreviver essa família e também pela questão da cidadania e autoestima. É bom que a gente esclareça isso, né? Agora, um outro ponto que eu estou colocando, é muito importante que a gente reflita isso, porque há uma tendência, mas são as mulheres que educam, né? E eu tenho sempre tendo a desmistificar isso. Um outro ponto que eu considero que é crucial, que nós já falamos há muito tempo, vimos repetindo, que é a questão da educação, né? Não se muda uma sociedade se não tiver um projeto de educação e de cultura. Mas nessa cultura de Bumba Meu Boi que a gente está vendo aí, de carnaval, que todo mundo dança, pula, 3 dias, 4 dias e depois esquece. Falando de cultura política. A cultura política que faça como eu, você e você passa a compreender a dimensão do outro e do ser. Eu tenho que ter uma cultura que me faça compreender que eu tenho um direito e aqui dentro do meu estado eu tenho um papel de cidadã. Essa cultura política a gente não tem visto ela acontecer, porque ela não está dentro da escola. E porque ela não está dentro da escola, ela não vai para a igreja, não vai para o partido, não vai para o sindicato, não vai para a corporação. Porque ela tem que ter pensado dentro de uma política de Estado. E qual é a política de Estado que pensa nisso? Não existe. A gente tem cobrado isso constantemente, de todos os governos, nos últimos 40 anos. Nenhum implementou uma política de educação, de fato, que construa o cidadão e a cidadã para serem pessoas respeitadas e respeitosas, né? Isso faz com que... Por isso, assim, só para não dizer que a gente não tem trabalhado, é que eu trouxe para vocês um livrinho. Eu digo livrinho porque ele é um livro de poucas páginas para facilitar a leitura, chamado Direitos Iguais para Sujeitos de Direito. Esse livro nós trabalhamos a partir de muitos dados para exatamente socializar conteúdos para formar a sociedade, mas especialmente as mulheres, para compreender a dimensão do eu, né? E é isso que eu estou falando aqui nesse momento para todos vocês, né, para quem está nos ouvindo. Nós já tivemos a oportunidade de falar para todos os últimos secretários de educação que estiveram à frente do governo do Estado do Maranhão. Nenhum deles sentou para discutir de fato um projeto de cultura e de educação que se pudesse transformar as vidas das pessoas para serem melhores, né? Então falta isso. Se a gente não tiver esse projeto, mudando o currículo da escola, mudando os materiais pedagógicos, nós não vamos mudar essa realidade. O homem vai continuar batendo na mulher, vai lá para o Tribunal de Justiça, vai acontecer a mesma coisa que sempre acontece. Por quê? Porque ninguém internalizou uma nova forma de ser. E eu estou colocando isso em relação ao Estado, enquanto governo aqui comandado pelo senhor Brandão,
e pelo Felipe Camarão, que é secretário de Educação, e o outro que é o Anderson, que é secretário de Cultura, e também estou falando da Universidade Federal do Maranhão, do IFMA, da UEMA, que são instituições que trabalham com educação e com formação. Elas precisam, de fato, ouvir a fala e a voz dos movimentos de mulheres que têm estudo. A gente não está só militando, a gente está estudando, produzindo, para que a sociedade pense e seja melhor. Márcia, você também falou na questão do atendimento humanizado, né? O quanto que isso é fundamental, né, para a pessoa que vai muitas vezes procurar ajuda, seja numa delegacia, seja em qualquer outro lugar, quando é vítima de violência. Então, eu ia pegar a fala aqui da professora. É importante realmente desde a fase escolar, porque a gente fala de Estado, mas o Estado na figura do poder público, porque também a gente não pode esquecer que os municípios, eles também estão ali com a educação nas fases iniciais. E aí o que é importante destacar também, que a capitã Camila colocou, é preciso trabalhar realmente o eu das mulheres para que elas se vejam. Tem as que são mais afetadas, né, que como a gente bem colocou, das que estão numa situação, numa classe mais baixa de renda, como por cor, como a parte da religião também, né, o pilar da religião, mas tem que ser trabalhado as mulheres num todo. Realmente empoderar, dar autoestima para essas mulheres desde das séries iniciais, para elas terem consciência que elas são capazes, tal qual os homens. A capacidade, ela perpassa, independe da classe social, da condição em que ela está ali presente. Porque também a gente não pode esquecer alguns números e que levam ao feminicídio também, de pessoas de classes sociais altas. Sim. Mas que se deixam porque em algum momento elas tiveram o seu psicológico afetado e aceitaram um relacionamento abusivo. Foram vítimas de vários tipos de violência, desde a psicológica, da física, e infelizmente chegou até um caso de feminicídio. A gente tem vários casos desses, inclusive aqui no Maranhão. Então, é algo realmente que tem que ser trabalhado, porque muitas vezes ela tem um conhecimento da norma. Quantas advogadas, quantas juízas não são vítimas de violência doméstica? Então, assim, independe do conhecimento. Tem que ser trabalhado também o psicológico, o fortalecimento, né, o emocional, porque existem esses casos. Isso é muito importante. E às vezes, pela vergonha, não, eu sou advogada, eu não vou poder falar que eu fui vítima de violência doméstica. Eu sou juíza, eu não vou poder falar que eu sou vítima de violência doméstica. Então não é isso. É importante a vítima se reconhecer como vítima e que ela realmente precisa buscar ajuda. Seja justamente numa delegacia, ela se reconhecer nesse papel. E aí buscar ajuda não só com as políticas públicas que são ofertadas pelos diversos entes, mas também nas redes de fortalecimento que se tem, de apoio de ONGs, de projetos, né? Porque isso é muito importante destacar. A Patrulha Maria da Penha, ok, mas tem quantas mulheres têm medida protetiva, não sabe qual o número ligar? Elas vão buscar só a Patrulha Maria da Penha? Não, mas se ela estiver no momento de correndo perigo, ela pode buscar qualquer policial. Ela tem um aplicativo, hoje em dia, que está vigente no Maranhão, que é o Salve Marias. Então, assim, tem uma série de mecanismos e procedimentos hoje em dia que a mulher pode acionar. Mas, para isso, a gente precisa trabalhar que ela se reconheça no papel de vítima, que ela precisa de ajuda. E aí, justamente com essa fala complementando aqui a professora, realmente isso precisa ser trabalhado no âmbito da política educacional, transversalizada com as demais. É por isso que a gente falava no atendimento humanizado. Você tem ali a política assistencial, em que é preciso ver que essas mulheres que são vítimas de violência doméstica, muitas vezes elas são retiradas daquele seu ambiente para não estar, justamente por força de uma medida protetiva, para não estar em contato com o agressor. Mas às vezes não é concedido o afastamento do agressor do lar. Às vezes ela é colocada numa casa de acolhimento. Outras, como é que ela vai estar ali correndo risco no seu ambiente de trabalho? Então é preciso pensar na geração de renda. É preciso pensar, teve um projeto de lei, não sei precisar se já virou lei, que era priorizar as mulheres vítimas de violência doméstica nas políticas habitacionais, no programa Minha Casa Minha Vida. Se não me engano, teve um deputado aqui do Maranhão em que também propôs que seja previsto isso nas políticas de geração de renda. Sim. Né, também. Isso é importante porque ela vai sair daquele âmbito onde ela vai trabalhar. Se é o caso da mulher que é dona do lar, o que ela vai trazer? Quem vai gerar renda? Se ela não tem condições de se sustentar, ou os filhos, quando tem frutos dessa relação.
Então, isso tudo realmente tem que ser trabalhado, e aí são os grandes desafios ainda que a gente tem pela frente, porque a lei, ela veio para trazer direitos, para que a gente... É uma conquista muito grande e a gente consiga ter o maior número de mulheres hoje em dia com esse conhecimento, mas é preciso também sensibilizá-las para que elas se vejam no papel de vítima, para que assim elas consigam buscar ajuda. E assim outras normas complementares que foram a questão dos condomínios, dos vizinhos, eles terem a obrigação de estar ali registrando. Eu já vi casos em que a mulher foi levada à delegacia pelos vizinhos, porque ela não tinha condição de sair. As mulheres que estão em cárcere, né, muitas vezes o agressor está ali, usa bebida alcoólica, usa drogas e deixa as mulheres em cárcere com os filhos, não permite que elas saiam daquele ambiente, trancam mesmo. Né? Então, assim, uma vez eu presenciei o caso de uma que foi levada, que estava com os filhos e que ela não tinha, seus vizinhos acolheram, ela não tinha o que comer, ela não tinha como sair e ela foi levada. E tem aquelas que não se enxergam no papel e que elas não têm força porque tiveram um psicológico muito abalado, não tem nenhum tipo de autoestima e elas não chegam a buscar essa ajuda. E em algum momento, por uma agressão ou por algo mais sério, quando ela busca, é preciso que a gente trabalhe realmente esse atendimento para que ele seja mais humanizado. Não só com uma delegacia específica, mas realmente com a capacitação, como a capitã colocou, para que todos os profissionais estejam ali habilitados para esse acolhimento. E aí eu vejo a importância da transversalização das políticas mesmo. Não só uma delegacia específica, mas um profissional ou da área assistencial ou da área médica para que tenha essa primeira abordagem. Então a gente está falando em educação de gênero, né, para romper com essa cultura patriarcalista. A gente está falando também na questão de um atendimento mais humanizado, na disseminação de informações. Tudo isso contempla aquilo que a lei atribui como prevenção, né? Porque a lei não é só do combate naquilo que é a violência já estabelecida, mas também prevenção. Seria isso, capitão? Ações preventivas, né? Que têm que ser implementadas realmente como política pública. Tem que ser levado a sério, porque não basta só o combate, né, o enfrentamento da violência, tem que ter a prevenção. E um dos programas que tem, tanto no Ministério Público quanto no TJ, é o grupo reflexivo, tanto para mulheres quanto para homens, porque os homens têm que parar, né, dar um basta, ele tem que parar de agredir mulher. Porque se ele só se afastar daquela mulher, ele vai se relacionar com outra mulher. E essa outra mulher vai ser novamente mais uma vítima, né? E a mulher também tem que passar por essa educação, né? Esse grupo reflexivo, ou seja, outros mecanismos de prevenção, de conscientização daquela mulher, para que ela também se veja como vítima, né? Que ela saiba buscar ajuda, como é que ela pode se comportar para que ela também não se reincida como vítima de violência doméstica. Eu sei que não existe uma estatística, ou imagino que não exista, mas é possível dizer se esse trabalho de ressocialização, sejam com homens, sejam com mulheres, é eficaz? Realmente não tem uma estatística, mas com certeza, né? Acho que toda ação que conscientize mulheres, homens, e que tenha essa prevenção também para que não tenha uma reincidência, é sempre bem-vinda, né? Porque não adianta só punir, tem que evitar com que ele ou ela, né, se reincida nessa situação. Bom, a gente tem um minutinho, professora, para você, para a senhora, por favor. Já falo muito, né? Essa questão da ressocialização, que é algo que está dentro da legislação da Lei Maria da Penha, né, que é algo que a gente falava, não basta você punir um agressor, é preciso que ele seja ressocializado, ele compreenda a dimensão da sua forma de ser, que é penosa, que é prejudicial um ao outro, né? Então, nós sempre partimos do princípio que nenhum homem nasce violento, nenhum homem nasce agressor, nem assassino, parte do princípio que todo mundo nasce bom. Né? A sociedade é que vai te alterando por uma série de circunstâncias e valores que cria. E aí, dentro dessa questão dos valores, aí entra uma expressão muito importante que você citou aí. Eu me lembro também de um outro episódio, né, que eu falava assim, olha, o problema da violência é cultural. Só que quando a gente fala assim, é cultural, aí uma vez numa conversa assim,
Até na Assembleia, o deputado falou assim, professora, não está sempre dizendo o que eu disse, é cultural. Só que como ele falava, ele dizia assim, não tem jeito. Eu digo, não, deputado, o senhor entendeu errado, porque é cultural, porque a cultura é algo que a gente constrói no dia a dia, nas instituições. As próprias igrejas evangélicas hoje, que são espaços extremamente inacessíveis às mulheres e extremamente coniventes com essa situação, porque são onde elas pouco denunciam, né? Você tem lá o pastor que está o tempo inteiro dizendo assim, esse é o papel da mulher, obedecer ao homem. E aí ele vai citar uma parte bíblica que está dizendo lá. Só que a Bíblia, é importante a gente entender que a Bíblia, qualquer Bíblia, ela não foi construída pelas mulheres. Nós não escrevemos a Bíblia foi escrita por homens que tinha uma visão conservadora sobre o papel das mulheres. Só que a sociedade que a gente vive é outra. As igrejas têm que se alterar e se reformular como tem pregado o Papa Francisco, por exemplo. Então é preciso que a gente comece a discutir, inclusive, esses preceitos e normas que destroem a cidadania das mulheres, né? Então é cultural, sim, mas é uma cultura que foi forjada dentro do processo de socialização e é preciso que a gente construa uma nova cultura onde nós possamos viver com dignidade e em paz. Muito obrigado pela presença de vocês. A gente está encerrando, infelizmente, o debate, mas fica a mensagem aí para todas e todos que puderam acompanhar o programa hoje, viu? Chegamos ao fim do programa de hoje. Você pode assistir a reprise dessa edição em nossa programação ou em nosso canal do YouTube. Até a próxima semana com mais um Contraplano.